15 de novembro de 1998. Uma menina de 9 anos termina sua apresentação de balé sob aplausos. 30 minutos depois, havia desaparecido para sempre. Seu tutu rosa manchado de sangue foi a única coisa que restou. A professora Helena Martinez viu exatamente quem levou Yolanda Sancler naquela noite. Mas algo tão terrível aconteceu naqueles momentos que a deixou completamente muda durante 9 anos. Um silêncio que permitiu que um predador caminhasse livre enquanto uma menina permanecia perdida nas sombras. Que segredo tão sombrio Helena guardou durante quase uma década? Por que um estranho escolheu especificamente esta pequena bailarina órfã? E a pergunta que aterrorizou toda uma cidade: Yolanda ainda estaria viva depois de tanto tempo? Em 2007, quando Helena finalmente encontra coragem para falar, começa uma busca desesperada que revelará uma verdade mais retorcida do que qualquer um imaginava. Esta é a história de um crime que destroçou vidas, e de um milagre que ninguém esperava. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder mais casos como este. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. Era uma noite fria de novembro de 1998 em Portland, Oregon. O pequeno teatro da escola de dança Estrela Dourada estava lotado de pais orgulhosos e familiares aguardando a apresentação anual de balé. Nos bastidores, uma pequena menina de 9 anos chamada Yolanda ajustava nervosamente seu tutu rosa claro. A pequena estrela amarela bordada no lado esquerdo de seu peito brilhava sob as luzes do teatro. Yolanda havia chegado ao orfanato San Miguel 3 anos antes, depois que seus pais morreram em um acidente de carro. Era uma menina tímida, mas extraordinariamente talentosa para a dança. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente penteados em um coque alto, decorado com uma tiara de pérolas falsas que a diretora do orfanato havia comprado especialmente para esta ocasião. A professora Helena Martinez, uma mulher de 42 anos que havia dedicado sua vida a ensinar balé para crianças carentes, observava com orgulho suas estudantes. Yolanda era especial, tinha um dom natural que raramente havia visto em seus 20 anos de carreira. A menina havia praticado incansavelmente durante meses para esta apresentação. Era seu momento de brilhar. O recital começou às 7 da noite. Yolanda interpretou uma variação de O Lago dos Cisnes com uma graça que deixou o público sem fôlego. Seus movimentos eram fluidos e expressivos, cada passo executado com uma precisão que desafiava sua pouca idade. Ao finalizar sua atuação, os aplausos ecoaram por todo o teatro. Magnífico, Yolanda! Sussurrou a professora Helena enquanto a menina retornava aos bastidores com as bochechas coradas de emoção. Eram aproximadamente 8:30 da noite quando tudo mudou para sempre. Depois do recital, enquanto as outras crianças trocavam de roupa e se despediam de suas famílias, Yolanda permaneceu no teatro. Como era órfã, não tinha familiares esperando por ela, e a diretora do orfanato chegaria mais tarde para buscá-la. A professora Helena decidiu ficar com ela até que chegasse seu transporte. O teatro começou a se esvaziar gradualmente. As luzes se atenuaram e o burburinho das conversas se desvaneceu até se tornar um eco distante. Yolanda, ainda vestida com seu tutu rosa, brincava no palco fazendo piruetas imaginárias. Era uma imagem linda e inocente que ficaria gravada para sempre na memória da professora Helena. O que nenhuma das duas sabia era que aquela noite seriam as últimas horas de normalidade em suas vidas. Um homem havia estado observando das sombras durante toda a apresentação, esperando o momento perfeito para agir. Às 9 da noite, o teatro estava praticamente vazio. Só restavam a professora Helena, Yolanda e o zelador, que estava limpando a parte da frente do edifício. A pequena bailarina havia começado a sentir sono depois da emoção do recital, mas ainda usava seu lindo tutu rosa claro. A professora Helena notou que Yolanda bocejava e decidiu que era hora de ajudá-la a trocar de roupa. Venha, pequena estrela, vamos trocar sua roupa para que fique mais confortável enquanto esperamos, disse carinhosamente. Yolanda assentiu e seguiu sua professora em direção aos camarins localizados na parte de trás do teatro. Os camarins eram pequenos e estavam conectados por um corredor estreito que levava aos banheiros. As paredes estavam decoradas com fotografias de apresentações passadas e espelhos cercados de lâmpadas que agora estavam apagadas. O ambiente estava silencioso, quase inquietante depois da agitação da noite. Enquanto Helena procurava a roupa comum de Yolanda em sua bolsa, a menina mencionou que precisava usar o banheiro. Não demoro nada, professora Helena, disse a pequena com sua voz doce. Helena assentiu distraidamente, concentrada em organizar os pertences de suas estudantes. Yolanda caminhou pelo corredor em direção ao banheiro feminino, suas sapatilhas de balé fazendo um ruído suave contra o piso de linóleo. Era uma menina obediente e responsável, nunca havia causado problemas. A professora Helena não tinha motivo para se preocupar.
5 minutos se passaram, depois 10. Helena começou a ficar impaciente. Yolanda, está tudo bem, querida? Gritou do camarim. Não houve resposta. Um pressentimento estranho começou a tomar conta dela. A professora deixou o que estava fazendo e caminhou em direção ao banheiro. O corredor parecia mais longo que o normal, e cada passo ecoava de maneira sinistra. Havia algo no ar, uma tensão que não conseguia explicar. Seus instintos maternais lhe diziam que algo não estava certo. Ao se aproximar do banheiro, Helena ouviu um som que gelou seu sangue. Era um soluço abafado, seguido de um ruído surdo contra a parede. Seu coração começou a bater aceleradamente. Yolanda! Gritou mais alto, mas sua voz saiu trêmula. A porta do banheiro estava ligeiramente entreaberta, o que era estranho porque geralmente se fechava automaticamente. Helena se aproximou lentamente, cada passo carregado de uma crescente sensação de terror. O que estava prestes a presenciar mudaria sua vida para sempre. Helena empurrou suavemente a porta do banheiro e o que viu a paralisou de terror. Um homem alto, de aproximadamente 40 anos, com cabelo escuro e barba mal cuidada, tinha a pequena Yolanda encurralada contra a parede. A menina chorava silenciosamente, seu lindo tutu rosa agora amassado e sujo. O choque inicial foi tão intenso que Helena não conseguiu se mover nem falar por vários segundos. Sua mente se recusava a processar a cena horrível que tinha diante dos olhos. Yolanda olhou com olhos cheios de terror e súplica, como implorando que a salvasse. Finalmente, Helena conseguiu reagir. Deixe-a em paz, gritou com toda a força de seus pulmões, correndo em direção ao homem. Mas ele foi mais rápido. Com um movimento violento, a golpeou na cabeça com uma chave inglesa que havia encontrado na sala de manutenção. Helena caiu no chão, atordoada mas consciente. O homem agiu rapidamente, sabendo que tinha pouco tempo antes que mais alguém chegasse. Arrancou várias toalhas de papel e as usou para amordaçar a professora, depois amarrou suas mãos com um cabo que havia trazido consigo. Se fizer barulho, eu a mato, ameaçou com uma voz rouca e perigosa. Helena, com dor pulsando em sua cabeça, não teve outra opção senão obedecer. De sua posição no chão, foi testemunha do pesadelo mais horrível que qualquer ser humano poderia imaginar. Durante 8 intermináveis minutos, Helena presenciou como este monstro atacou a pequena Yolanda. Cada segundo parecia uma eternidade. A menina, que havia estado cheia de vida e alegria apenas momentos antes, agora estava paralisada de terror. Seus soluços abafados ecoavam no pequeno banheiro como ecos de uma tortura indescritível. Helena tentou desesperadamente se libertar, mas as amarras estavam muito apertadas. Sua impotência era tão devastadora quanto o horror que estava presenciando. Gravou em sua memória cada detalhe do atacante, sua altura, sua constituição robusta, uma cicatriz em forma de meia-lua em sua bochecha esquerda, uma tatuagem borrada em seu antebraço direito. Finalmente, Yolanda desmaiou pelo trauma e terror. O homem não havia terminado com sua maldade. Se voltou para Helena, que fechou os olhos com força, se preparando para o pior. Os minutos seguintes foram uma tortura que a marcaria pelo resto de sua vida. Quando o atacante terminou, bateu brutalmente em Helena até que ela também perdeu a consciência. A última coisa que lembrou foi o som dos passos do homem se afastando, levando consigo a pequena Yolanda. Helena despertou 2 horas depois numa poça de seu próprio sangue. A dor em sua cabeça era insuportável, mas a dor em sua alma era ainda pior. Conseguiu se livrar das amarras que haviam afrouxado com o tempo e engatinhou até onde havia visto Yolanda pela última vez. A única coisa que encontrou foi o tutu rosa claro da menina, jogado na lixeira como se fosse um trapo sem valor. A pequena estrela amarela do peito estava manchada de sangue. Helena abraçou a peça contra seu peito e chorou com um desespero que parecia vir do mais profundo de seu ser. O zelador a encontrou 20 minutos depois, quando voltou para terminar seu turno. Helena estava em estado de choque, encolhida num canto do banheiro, abraçando o tutu de Yolanda e murmurando incoerências. Imediatamente chamou a polícia e os paramédicos. Quando as autoridades chegaram, Helena não conseguiu articular palavra. O trauma havia sido tão severo que sua mente havia se fechado para se proteger do horror. Os detetives tentaram interrogá-la, mas ela só conseguia olhar fixamente para o vazio, ocasionalmente apontando para o tutu rosa que se recusava a soltar. A investigação inicial foi superficial e desorganizada. Sem o depoimento de Helena, os detetives tinham muito poucas pistas. Revisaram as câmeras de segurança, mas o sistema era antigo e as gravações da parte de trás do edifício eram de qualidade muito ruim. Tudo o que conseguiram distinguir era a silhueta de um homem alto saindo pela porta dos fundos. O diretor do orfanato San Miguel,
o padre Roberto, estava devastado. Yolanda era uma de suas meninas favoritas, e agora havia desaparecido sob seus cuidados. A imprensa local cobriu a história por algumas semanas, mas sem novas pistas, o interesse público gradualmente se desvaneceu. Helena foi hospitalizada durante um mês. Os médicos diagnosticaram trauma psicológico severo combinado com dano físico pela surra. Quando finalmente voltou para casa, era uma sombra da mulher que havia sido. Renunciou ao seu trabalho como professora de dança e se reclui em seu apartamento. Os meses passaram e o caso de Yolanda foi esfriando. Os detetives designados foram transferidos para outros casos, e o arquivo terminou arquivado no porão da delegacia, coberto de poeira e aparentemente esquecido. Para Helena, no entanto, cada dia era uma luta contra as memórias. Via o rosto de Yolanda em cada menina loira que passava pela rua. Ouvia seus gritos abafados no silêncio da noite. O peso de não ter conseguido salvar sua pequena estudante a estava consumindo lentamente. Os anos passaram como uma sucessão de dias cinzentos para Helena Martínez. Depois do trauma, se mudou para um pequeno apartamento nos subúrbios de Portland, longe do teatro onde havia ocorrido o pesadelo. Trabalhava de casa como tradutora, um emprego que lhe permitia evitar o contato social que tanto a aterrorizava. O transtorno de estresse pós-traumático havia mudado completamente sua personalidade. A mulher vibrante e cheia de vida que havia sido se tornou uma pessoa taciturna e retraída. Sofria de pesadelos constantes, ataques de pânico e uma depressão profunda que os medicamentos mal conseguiam controlar. Durante estes anos, Helena havia desenvolvido uma rotina obsessiva. Todas as manhãs revisava os jornais locais e nacionais em busca de qualquer notícia sobre meninas desaparecidas que pudessem estar relacionadas com Yolanda. Mantinha um arquivo detalhado de casos similares, com fotografias, recortes de jornais e anotações escritas à mão. Sua terapeuta, a doutora Sarah Williams, havia encorajado durante anos para que falasse com a polícia sobre o que havia presenciado naquela noite. Mas Helena se recusava terminantemente. Não vão acreditar em mim, repetia uma e outra vez. Vão dizer que estou louca, que minhas memórias estão distorcidas pelo trauma. A verdade era mais complexa. Helena sentia uma culpa avassaladora por não ter conseguido proteger Yolanda. Em sua mente torturada, havia reescrito a história milhares de vezes, imaginando diferentes cenários onde ela havia sido mais corajosa, mais rápida, mais forte. Esta culpa a havia silenciado por quase uma década. No 7º aniversário do desaparecimento de Yolanda, Helena teve uma crise nervosa severa. Foi hospitalizada por 3 semanas e submetida a terapia intensiva. Foi durante esta estadia que algo começou a mudar em seu interior. A doutora Williams lhe mostrou artigos sobre a importância do testemunho de testemunhas em casos de crimes não resolvidos. Helena, lhe disse durante uma sessão particularmente intensa, você tem informações que poderiam salvar Yolanda, se é que ainda está viva. Seu silêncio não a está protegendo, a está condenando. Estas palavras ressoaram profundamente em Helena. Pela primeira vez em anos, começou a considerar a possibilidade de que seu testemunho pudesse fazer a diferença. Mas ainda não estava pronta. Precisava de mais tempo, mais força. O 8º ano trouxe consigo uma nova revelação. Helena havia começado a ter sonhos estranhamente vívidos sobre Yolanda. Nestes sonhos, a menina lhe falava, dizia que ainda estava viva, mas que precisava de ajuda. Os sonhos eram tão reais que Helena despertava com a certeza de que Yolanda estava tentando se comunicar com ela. Foi então que Helena tomou a decisão que mudaria tudo. No 9º aniversário do desaparecimento de Yolanda, finalmente encontrou a coragem para falar. Era 15 de novembro de 2007, exatamente 9 anos depois do desaparecimento de Yolanda. Helena Martínez, agora com 51 anos, estava sentada no escritório do detetive Marcus Thompson, do Departamento de Polícia de Portland. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma xícara de café que havia esfriado há muito tempo. O detetive Thompson era um homem veterano de uns 55 anos, com cabelo grisalho e olhos compreensivos. Havia visto casos suficientes para reconhecer o trauma genuíno quando tinha diante dele. Helena havia ligado naquela manhã, depois de anos de terapia e preparação mental. Senhora Martínez, começou o detetive com voz suave, entendo que isto deve ser muito difícil para a senhora. Tome o tempo que precisar. Helena respirou profundamente. As palavras que havia ensaiado durante meses finalmente começaram a sair. Detetive Thompson, eu estava lá na noite em que Yolanda desapareceu. Vi quem a levou. Durante as 3 horas seguintes, Helena relatou cada detalhe horrível daquela noite. Descreveu o atacante com uma precisão que surpreendeu o detetive,
um homem de aproximadamente 40 anos em 1998, o que significava que agora teria quase 50. Caucasiano, cabelo escuro, barba mal cuidada, aproximadamente 1,85 metros de altura, constituição robusta, uma cicatriz em forma de meia-lua na bochecha esquerda e uma tatuagem borrada no antebraço direito. O detetive Thompson tomava notas meticulosamente, fazendo perguntas específicas para esclarecer detalhes. Notou algo mais distintivo nele? Sua forma de andar, sua voz, algum sotaque. Helena fechou os olhos, revivendo novamente aqueles momentos terríveis. Tinha uma voz rouca, como se fosse fumante. Andava com uma ligeira manqueira na perna esquerda. E havia algo em sua forma de se mover, parecia familiar com o lugar, como se tivesse estado lá antes. Esta última observação intrigou particularmente o detetive. Acredita que poderia ter estado no teatro anteriormente? Talvez durante ensaios ou apresentações prévias. É possível, respondeu Helena. Agora que penso nisso, durante os ensaios antes do recital, lembro de ter visto um homem que poderia ter sido ele. Pensei que era pai de algum dos estudantes, mas nunca o vi interagir com nenhuma criança específica. O detetive Thompson sentiu que finalmente tinha uma pista sólida. Depois de 9 anos, o caso de Yolanda Sinclair teria uma segunda chance. Imediatamente começou a trabalhar com um artista forense para criar um retrato falado do suspeito, baseado nas memórias detalhadas de Helena. O processo foi exaustivo para Helena, mas também libertador. Pela primeira vez em 9 anos, sentia que estava fazendo algo útil, algo que poderia trazer justiça para Yolanda. Cada linha do rosto que ajudava a desenhar era um passo mais perto da verdade. Quando terminaram o retrato, Helena ficou olhando para ele por vários minutos. Esse é ele, murmurou. Esse é o monstro que levou minha pequena bailarina. O retrato falado do suspeito foi distribuído imediatamente para todas as delegacias do estado de Oregon e estados vizinhos. O detetive Thompson também coordenou com o FBI para incluir o caso em sua base de dados nacional de crimes não resolvidos. A primeira pista chegou apenas 2 dias depois. Uma mulher chamada Beverly Patterson contatou a polícia de Salem, Oregon, a 1 hora de Portland. Havia reconhecido o retrato como alguém que havia trabalhado na escola de dança de sua filha vários anos atrás. Se chamava Frank Morrison, disse Beverly ao detetive Thompson por telefone. Trabalhou como zelador na escola de dança Aurora por aproximadamente 6 meses em 1997. O demitiram porque algumas mães reclamaram que se comportava de maneira estranha com as meninas. Esta informação foi crucial. O detetive Thompson imediatamente começou a investigar Frank Morrison. Os registros mostraram que havia nascido em 1958, o que o colocava na idade correta durante o crime. Tinha antecedentes criminais por conduta inapropriada com menores, mas nunca havia sido condenado por delitos maiores. O mais perturbador era que Morrison tinha um filho chamado Kevin, que havia frequentado aulas de dança na mesma escola onde estudava Yolanda. Segundo os registros escolares, Kevin havia sido vítima de bullying por parte de outros estudantes, incluindo Yolanda, que aparentemente havia zombado dele por sua falta de coordenação durante as aulas. O detetive Thompson localizou o último endereço conhecido de Frank Morrison, uma casa móvel num parque de casas móveis nos arredores de Portland. No entanto, quando chegou ao local com uma ordem de busca, descobriu que Morrison havia se mudado 2 anos atrás sem deixar endereço de reenvio. A investigação se intensificou. Thompson trabalhou com agentes federais para rastrear os movimentos de Morrison durante os últimos anos. Descobriram que havia tido vários empregos temporários em diferentes cidades, sempre se mantendo em movimento, como se estivesse fugindo de algo. Enquanto isso, Helena havia começado a experimentar uma mistura estranha de esperança e terror. A possibilidade de que Yolanda pudesse continuar viva a enchia de uma energia que não havia sentido em anos, mas também a aterrorizava pensar no que a menina poderia ter sofrido durante todo este tempo. Acredita que ainda esteja viva, detetive? Perguntou Helena durante uma de suas reuniões semanais. Thompson escolheu suas palavras cuidadosamente. Senhora Martinez, depois de tanto tempo, as probabilidades estatisticamente não são animadoras. Mas já vi casos onde crianças sobreviveram em cativeiro por períodos longos. Não vamos desistir. A esperança era a única coisa que mantinha Helena funcionando. Havia voltado a ter um propósito na vida, encontrar Yolanda e levar seu captor à justiça. A busca por Frank Morrison havia se tornado uma prioridade para múltiplas agências de aplicação da lei. Sua fotografia estava em cartazes de procurado em todo o noroeste do país. Era só questão de tempo antes que alguém o reconhecesse. A primeira pista significativa chegou de uma fonte inesperada.
Um caminhoneiro chamado Dali Rodrigues contatou a polícia depois de ver o retrato de Frank Morrison nas notícias. Dali lembrava de ter visto um homem que se parecia muito com o suspeito numa parada de caminhões em Spokane, Washington, aproximadamente 6 meses atrás. Lembro dele porque me chamou a atenção o quanto parecia nervoso, disse Dali ao detetive Thompson. E tinha aquela cicatriz no rosto que mencionam no retrato. Estava comprando provisões, muitas provisões, como se estivesse se preparando para ficar isolado por muito tempo. Esta pista levou os investigadores a Spokane, onde começaram a revisar câmeras de segurança das lojas locais. Depois de dias de revisão meticulosa, encontraram imagens granuladas mas reconhecíveis de Frank Morrison comprando comida enlatada, água engarrafada e, perturbadoramente, roupas de menina. A análise das compras revelou um padrão inquietante. Morrison havia comprado artigos que sugeriam que estava cuidando de alguém mais, especificamente de uma menina adolescente. Havia comprado produtos de higiene feminina, roupas íntimas de menina em tamanho grande e medicamentos vendidos sem receita. A investigação se centrou num raio de 50 quilômetros ao redor de Spokane. Os detetives, junto com agentes do FBI e voluntários locais, começaram a buscar propriedades isoladas onde Morrison poderia estar escondendo Yolanda. Foi durante esta busca que receberam uma ligação de um fazendeiro local chamado Henry Watson. Henry reportou ter visto fumaça saindo de uma propriedade abandonada nas montanhas, uma zona onde não deveria haver ninguém morando. A propriedade está vazia há anos, explicou Henry. Mas nas últimas semanas tenho visto fumaça de chaminé e às vezes luzes à noite. Pensei que fossem andarilhos, mas depois de ver as notícias, me preocupei. Em 3 de março de 2008, uma equipe SWAT cercou discretamente a propriedade identificada por Henry Watson. Era uma cabana de madeira deteriorada, cercada de contêineres de carga que pareciam ter sido convertidos em abrigos adicionais. Usando equipamento de vigilância de longo alcance, os agentes puderam confirmar a presença de pelo menos 2 pessoas na propriedade. Um homem adulto que coincidia com a descrição de Frank Morrison e uma figura menor que poderia ser uma adolescente. O coração do detetive Thompson batia aceleradamente enquanto coordenava a operação de resgate. Depois de quase 10 anos, finalmente haviam encontrado Frank Morrison. Mas a pergunta que os torturava a todos era: estaria Yolanda ainda viva, e em que condições a encontrariam? Helena havia insistido em estar presente durante a operação, apesar dos protestos dos oficiais. Esperava num veículo policial a uma distância segura, com suas mãos apertadas em oração, rogando que sua pequena bailarina estivesse prestes a ser libertada. A operação estava programada para o amanhecer do dia seguinte. Depois de uma década de pesadelos, a verdade finalmente viria à luz. Às 5h47 da manhã de 4 de março de 2008, a equipe SWAT iniciou a operação de resgate. O detetive Thompson e Helena esperavam ansiosamente de uma colina próxima, observando através de binóculos enquanto os agentes se aproximavam silenciosamente da propriedade. Frank Morrison foi capturado sem resistência enquanto saía da cabana principal para verificar as armadilhas que havia colocado ao redor do perímetro. Sua aparência havia mudado consideravelmente nos 10 anos desde o sequestro. Estava mais magro, seu cabelo havia embranquecido, mas a cicatriz em forma de meia-lua em sua bochecha esquerda era inconfundível. Enquanto Morrison era preso, outros agentes se dirigiram aos contêineres de carga. No segundo container, fizeram uma descoberta que os marcaria para sempre. Yolanda Sinclair, agora com 19 anos, estava viva mas em condições deploráveis. A jovem havia sido mantida em cativeiro durante uma década completa. O container havia sido convertido numa prisão improvisada, com uma cama pequena, um vaso sanitário rudimentar e correntes que mostravam anos de uso. Yolanda estava desnutrida, pálida e claramente traumatizada, mas milagrosamente, estava viva. Quando os paramédicos a tiraram do container, Helena sentiu que seu coração se destroçava e se reparava ao mesmo tempo. A pequena bailarina de 9 anos que lembrava agora era uma jovem de 19, mas Helena pôde reconhecer imediatamente seus olhos azuis distintivos e o formato de seu rosto. Yolanda, sussurrou Helena quando finalmente lhe permitiram se aproximar. A jovem a olhou com confusão inicial, mas então seus olhos se encheram de reconhecimento. Professor Helena, murmurou Yolanda com uma voz rouca por anos de desuso. É realmente a senhora. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Sim, minha pequena estrela. Sou eu. Você esteve perdida por tanto tempo, mas agora está segura. Yolanda foi imediatamente levada ao Hospital Geral de Spokane, onde uma equipe de médicos e psicólogos especializados em trauma começou sua avaliação. Sua condição física, embora grave, estava estável. No entanto,
O dano psicológico era profundo e exigiria anos de terapia intensiva. Durante o interrogatório, Frank Morrison inicialmente se recusou a falar. Mas finalmente, confrontado com evidência esmagadora e a pressão dos investigadores, confessou completamente seus crimes. Havia sequestrado Yolanda como vingança pelo bullying que ela havia feito ao seu filho Kevin na escola de dança. Kevin chorava todas as noites pelas provocações, admitiu Morrison com uma frieza que gelou o sangue dos detetives. Especialmente por aquela menina loira que zombava dele na frente de todos. Decidi que ela também deveria sofrer. Morrison revelou que havia mantido Yolanda prisioneira por 10 anos, transferindo-a de lugar em lugar para evitar ser capturado. Os últimos 3 anos havia passado na propriedade de Spokane, onde acreditava que finalmente estava seguro. A confissão de Morrison confirmou os piores temores sobre o que Yolanda havia sofrido durante seu cativeiro. Havia sido vítima de abuso físico, sexual e psicológico constante. Morrison havia destruído deliberadamente seu espírito, tentando convertê-la numa pessoa completamente diferente da menina vibrante que havia sido. 6 meses depois do resgate, Helena Martini se encontrava no jardim de sua nova casa, uma propriedade maior que havia comprado especificamente para acomodar sua nova filha adotiva. Yolanda estava sentada numa cadeira de jardim, ainda frágil mas mostrando sinais de recuperação gradual. O processo de adoção havia sido complexo, mas finalmente bem-sucedido. Helena havia lutado incansavelmente para se tornar a tutora legal de Yolanda, argumentando que seu vínculo prévio como professora e seu conhecimento íntimo do caso a tornavam a melhor opção para a recuperação da jovem. Yolanda havia começado terapia intensiva imediatamente após seu resgate. Os primeiros meses foram extremamente difíceis, com episódios de pânico, pesadelos constantes e uma desconfiança profunda de todos os adultos exceto Helena. Mas gradualmente, com amor, paciência e tratamento profissional, começou a se curar. Frank Morrison havia sido condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por sequestro, abuso sexual de menores e uma longa lista de outras acusações. Seu filho Kevin, agora adulto, havia testemunhado contra seu pai, revelando anos de abuso que ele mesmo havia sofrido e que contribuíram para a mentalidade distorcida de Morrison. Professor Helena, disse Yolanda numa tarde enquanto observavam o pôr do sol, acredita que algum dia poderei dançar novamente. Helena tomou sua mão com carinho. Minha querida estrela, a dança está em sua alma. Morrison roubou muitas coisas de você, mas nunca pôde roubar isso. Quando estiver pronta, e somente quando você decidir, voltaremos a dançar juntas. 3 anos depois do resgate, Yolanda havia alcançado avanços extraordinários em sua recuperação. Havia completado sua educação secundária através de tutores particulares e havia começado a explorar a possibilidade de estudar terapia de dança, inspirada por seu próprio processo de cura. Numa cerimônia privada no mesmo teatro onde tudo havia começado, agora renovado e convertido num centro comunitário, Yolanda dançou pela primeira vez em 15 anos. Era uma dança de sobrevivência, de resistência, de triunfo sobre a maldade. Helena chorava de orgulho enquanto observava sua filha adotiva se mover com uma graça que o tempo e o trauma não haviam conseguido destruir. O tutu rosa claro com a estrela amarela, cuidadosamente preservado como evidência durante anos, agora estava emoldurado no quarto de Yolanda como uma lembrança não do horror que havia vivido, mas da menina forte que havia sido e da mulher incrível em que se havia tornado. Frank Morrison morreu na prisão 2 anos depois de sua condenação, vítima de outros prisioneiros que não toleravam abusadores de crianças. Sua morte não trouxe satisfação a Helena ou Yolanda. Àquela altura, haviam encontrado paz através do perdão e da cura, não através da vingança. Yolanda eventualmente se tornou defensora de outros sobreviventes de sequestro e abuso, usando sua história para inspirar esperança naqueles que lutavam com traumas similares. Sua fundação, Pequenas Estrelas, proporcionava terapia de dança gratuita a crianças vítimas de violência. No 20º aniversário do sequestro original, Helena e Yolanda organizaram uma apresentação especial de balé em memória de todas as crianças que nunca foram encontradas. Yolanda, agora com 29 anos, dançou uma peça que ela mesma havia coreografado, intitulada O Renascimento da Esperança. Enquanto dançava sob as luzes do mesmo palco onde uma vez havia sido uma menina inocente, Yolanda encarnava algo mais poderoso que a sobrevivência, encarnava a transformação da dor em propósito, do trauma em triunfo, da escuridão em luz. Helena, agora com 62 anos, observava das coxias do palco, sabendo que finalmente havia encontrado a redenção por aqueles terríveis 8 minutos em 1998, quando não pôde proteger sua pequena bailarina. Havia passado o resto de sua vida compensando aquele momento, e ao fazê-lo, havia ajudado a criar uma mulher extraordinária.
O caso de Yolanda Sancler se tornou um símbolo de esperança para famílias de crianças desaparecidas em todo o país. Demonstrou que mesmo depois de anos de silêncio e desespero, a verdade podia prevalecer e a cura era possível. A última cena desta história extraordinária não aconteceu num tribunal ou numa sala de terapia, mas no Jardim dos Fundos de Helena, onde mãe e filha adotiva plantavam rosas juntas. Cada rosa representava um ano de cativeiro transformado num ano de liberdade, cada espinho uma lembrança de que a beleza frequentemente cresce a partir da dor. Obrigada por nunca desistir de mim, mamãe, sussurrou Yolanda, usando pela primeira vez a palavra que havia chegado a definir sua nova relação. Helena sorriu, suas mãos cobertas de terra, mas seu coração cheio de luz. As estrelas nunca param de brilhar, meu amor. Às vezes simplesmente precisam de tempo para encontrar seu caminho de volta para casa. E naquele momento, sob o céu dourado do entardecer de Oregon, uma pequena bailarina que havia estado perdida durante uma década finalmente havia encontrado seu caminho de volta para onde pertencia, nos braços do amor incondicional, pronta para dançar mais uma vez. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!